de Deus e creio que o Senhor vai ministrar todos os nossos corações através do que Ele tem para nos ensinar, através da vida de Oséias, da lição, da história de Oséias. Então, antes a gente vai fazer uma introdução, mas deixa a tua Bíblia aberta aí, a gente vai estudar os primeiros versículos desse livro. Mas, para a gente dar uma resumida e definir, antes de tudo, quais eram as funções destes que são os profetas, que compõem um grande pedaço da Bíblia, vários livros do Antigo Testamento. Os últimos livros do Antigo Testamento são livros todos de profetas, os profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias, e a partir de Daniel vêm os profetas menores, e não menores porque os caras eram menos importantes, basicamente é porque o registro deles é muito menor, tem muito menos conteúdo do que esses 3 primeiros profetas. Então eles eram homens de Deus que o Senhor separava para estar com Ele, para ouvir algo da parte dEle. E uma vez que Deus separava e chamava esses caras para esse ofício, Ele os enviava de volta ao povo com uma mensagem. Então Deus separava, como Ele fez com Oséias, Ele dá uma mensagem para Oséias e Oséias volta para o povo para proclamar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem inspirada pelo próprio Espírito que falava através da vida desses profetas. Então, outra das funções também é que eles eram intérpretes da lei. Então, muitos anos atrás, Deus deu a lei para o povo e eles acabavam funcionando como mestres, tendo que ensinar e reensinar o povo a lei que Deus já tinha dado e que não tinha muito mistério, não tinha muito segredo. Porém, o povo constantemente se esquecia daquela lei, se esquecia da aliança que Deus fez com o povo de Israel, e um dos papéis dos profetas era: ei, lembra do que o Senhor falou, lembra das consequências de desobedecer a lei dele, lembre das promessas que ele fez aos que vão obedecer a lei dele. Essa era uma das funções. Êxodo 19, versos 5 e 6 fala assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então essa era a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E os profetas constantemente faziam apelos e convocações para que o povo retornasse a isso, retornasse à obediência da lei, se arrependesse dos seus pecados, lembrassem da aliança que Deus fez com Israel lá no Sinai. Então, muitas vezes por causa do pecado dos líderes da nação, por causa do pecado dos reis, dos governadores, também dos sacerdotes ou do próprio povo, da dureza do coração do próprio povo, Israel desobedecia a Deus, se distanciava de Deus e ignorava a parte da aliança que ele tinha para com Deus. O povo decidiu obedecer a tudo que Deus falasse a partir de Moisés. Se você for lá ler a história do Êxodo, está escrito: tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Só que o povo constantemente se esquecia e se distanciava disso. E muitas acusações também que nós vamos encontrar aqui nos todos os profetas são de que o povo caía em idolatria, como a gente cantou, orou, meditou e pensou agora aqui nessa reflexão nas ofertas. O povo caía constantemente em idolatria, o povo levantava para si outros deuses, o povo se apoiava em outros deuses, depositava a esperança deles em qualquer outra coisa, e os profetas sempre lembrando: os idólatras não terão um bom fim, o Senhor chama vocês para se voltarem, para depositarem a fé nele. Um outro pecado também é que o povo fazia constantes alianças com outras nações, e Deus tinha separado Israel para si como um povo peculiar. E uma vez que eles faziam alianças políticas, econômicas com outras nações, inevitavelmente eles se contaminavam com muito das culturas das outras nações, e por consequência com os deuses, com os pecados das outras nações, o que voltava para a idolatria, que foi o primeiro pecado aqui que eu destaquei. E muita injustiça social. Esse é um tema que corre praticamente todos os profetas, maiores e menores. Então eram pecados constantes do povo que os profetas tinham como missão sempre denunciar e clamavam para que eles se arrependessem. Então eram basicamente as funções dos profetas no Antigo Testamento. Pensando no nosso livro, o contexto do livro de Oséias. Então o povo de Israel ele desfrutava de muita paz política e de muita prosperidade no seu reinado. No entanto, o coração deles estava cada vez mais distante de Deus.
entregues à corrupção, entregues à idolatria, sob o reinado de Jeroboão II, que é um cara que a gente vai ler aqui nesses versos. Em 2 Reis, até quem tiver curiosidade depois, anote alguns textos para você ler na tua casa, depois para você entender o contexto geral de Oséias e tudo que a gente vai conversar hoje. Em 2 Reis 14, consta que esse Jeroboão II, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados do seu pai. Então, para a gente recapitular, Israel, depois da morte de Salomão, ele é dividido. Então, Israel era uma única nação, ela é dividida entre o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Oséias, ele profetiza exclusivamente para o reino do norte, cuja capital era Samaria. Então, ele é um profeta do norte. Apesar de citar em alguns momentos Judá, o reino do sul, e ter algumas palavras bem pontuais direcionadas a esse povo, o foco da profecia dele é para o reino do norte, cujo rei na época era Jeroboão II, que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados, dos hábitos, dos vícios dos seus pais. E por isso a nação estava em declínio. Depois que esse rei morre, no ano de 753, houveram mais 6 reis depois dele, até a invasão do Império Assírio em 722. Talvez isso tenha slide, eu estou falando aqui, falando, isso, contexto histórico, na verdade slide não vai ajudar muito, mas vamos lá. Então ele morre em 753, 30 anos depois é quando a Assíria toma o reino do norte. Então, esses 6 reis que foram sucessores de Jeroboão II, 4 deles foram assassinados dentro de 30 anos. O estado estava caótico, pensa. E eles foram assassinados por pessoas da sua própria casa. Era ganância, era gente puxando o tapete, era derrubando o cara literalmente do altar, passando a faca no pescoço dele e falando, agora sou eu que estou aqui. Então, a nação estava num declínio moral desesperador. A nação de Israel, o reino do norte, estava num estado caótico. Esse é o contexto que o profeta Oséias vai exercer o seu ministério. E após a invasão da Assíria em 722, é provável que Oséias tenha passado o fim do seu ministério, mais 20 ou 30 anos, em Judá, um lugar minimamente mais estável, mais seguro. Então ele assistiu tanto a glória do reino do norte, como o declínio do reino do norte, até que a Síria viesse e tomasse completamente o reino de Israel. Oséias começa o seu ministério profético por volta de 755. Foram longos anos advertindo Israel dos perigos de abandonarem o Senhor. Não foi por falta de aviso que tanto o reino do norte como o reino do sul foram levados cativos. Os profetas estavam sempre anunciando, sempre anunciando, sempre anunciando. E o que o povo fazia? O povo matava seus profetas, o povo ignorava a palavra de Deus através dos seus servos. Para quem tiver curiosidade também, a causa mais detalhada do cativeiro do Reino do Norte está registrada em 2 Reis 17. Como introdução, acho que é necessário a gente dar esse panorama geral, e quem tiver curiosidade, ir anotando e pensando um pouco mais sobre esse texto. Então, agora pensando sobre o livro de Oséias, ele se trata de uma coletânea de poemas que retratam a relação de Deus com Israel. O livro narra o profeta Oséias, cujo nome significa salvação, é a mesma raiz de onde deriva o nome de Josué e o nome de Jesus. Os 3 nomes remetem diretamente à salvação. Então Oséias toma uma mulher por casamento, ele pega uma mulher para casar, e então essa mulher comete adultério. Essa mulher se prostitui. Porém, Deus ordena que Oséias vá e resgate aquela mulher adúltera da sua prostituição, daquele estado lamentável, e ainda pague a dívida que ela tinha deixado para os seus amantes. A história de Oséias e de sua esposa Gomer, ela simboliza o drama de Deus e de Israel, o povo que Deus libertou da escravidão do Egito, mas que continuamente traiu e traía o seu Deus. Esqueciam da aliança que foi estabelecida por Deus e se voltavam para os seus ídolos, se voltavam para os seus amantes. Mas esse texto, ele nos traz uma mensagem absurdamente maravilhosa, que apesar da infidelidade de Israel, Deus vai atrás do seu povo, de um povo que não consegue deixar os seus maus hábitos, a sua idolatria. Deus vai atrás desse povo para resgatar ele daquele lamaçal de pecados. Assim como Oséias vai e resgata a sua esposa da prostituição. Então, um panorama geral, já com alguns spoilers, então venham nos próximos domingos para vocês acompanharem a história toda. Mas é um drama absurdo, dramático demais, o negócio é muito bom.
Então Deus é fiel à aliança que Ele estabeleceu com o povo, apesar do povo não ser fiel com a aliança estabelecida. E é por causa da fidelidade de Deus e do amor que Ele tem, que Ele vai em resgate ao povo rebelde. O povo não consegue se libertar daquela situação. O povo não consegue se limpar dos seus próprios pecados, mudar os seus hábitos. O povo simplesmente não consegue. Eles estão entregues à prostituição, entregues à idolatria, entregues a todo tipo de pecado, e o Senhor é quem vai em resgate daquele povo rebelde. Então essa é a mensagem principal do livro de Oséias. Se fosse para resumir a mensagem do livro de Oséias: Deus ama o seu povo e Ele permanece fiel à sua aliança. Essa mensagem, esse livro todo tem a ver com Deus, o amor e a fidelidade dEle. Apesar de a história de uma prostituta ter sido esposa de um profeta nos chamar muita atenção. Mas o foco principal é a graça, o amor e a fidelidade que Deus tem a si próprio, ao nome dEle, a aliança que Ele fez com o povo de Israel. E obviamente que se aplica para os nossos dias, e a gente vai entender isso aqui no decorrer. Então, uma breve introdução ao livro de Oséias. Agora a gente vai ler Oséias 1, do 1 ao 9, eu peço uma aguinha, por favor, que eu estou empolgado. Vocês estão acordados? Amém, aleluia, vamos lá. Acompanha comigo, Oséias 1, do 1 ao 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não me salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, e o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Até aqui. Texto difícil, palavras duras do Senhor ao seu povo. A gente vai tentar entender um pouquinho o que está por trás disso aqui. Então, como vocês podem observar nos primeiros versos, Oséias vai citar 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, reino do sul. Lembra que eu falei no início? A divisão de Israel. Ele cita esses 4 reis do reino do sul, e Jeroboão, que é o Jeroboão II, aquele rei mau, que é o rei de Israel, o rei do reino do norte, que Oséias vai citar. Muito provavelmente o ministério profético de Oséias tenha durado 45 a 60 anos. Agora imagina ele vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela desgraça acontecer, ninguém dá ouvido para a mensagem dele, e o cara passar 60 anos com uma mesma missão, com uma mesma palavra duríssima. Se arrependam, vocês não podem deixar o Senhor, vocês não podem deixar o Senhor, voltem-se para Deus, obedeçam ao Senhor, lembrem-se da aliança. Imagina que desgastante. Imagina que desgastante, uma palavra dura, para um coração duro daquele povo. Provavelmente 60 anos de ministério profético. Então, só para contextualizar esses nomes difíceis aí do primeiro verso, né? Ele cita esses reis também porque provavelmente ele tenha de fato passado muitos anos da vida dele no Reino do Sul, apesar de o trabalho dele ser focado para o Reino do Norte. Mas o Reino do Norte tinha ruído. Eles tinham sido levados cativos pelos assírios. E também para nos ajudar a entender de fato quanto tempo durou todo o ministério dele. Então acompanha comigo o verso 2, que vai retratar o chamado de Oséias. Oséias 1:2 diz: quando pela primeira vez
O Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vai, case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Isso aqui é no mínimo chocante, né? A gente ouvir Deus falando para o cara aí, ter filho de uma mulher prostituta, casar com uma prostituta, e de fato tem uma dificuldade de interpretação aqui, que é meio que senso comum entre todos os estudiosos da Bíblia. Se a gente parar para pensar, se Deus tivesse levantado um profeta e dito para ele tomar uma mulher de prostituição e se casar com ela, faz sentido para vocês que isso anularia a mensagem, a pureza do ofício daquilo que Deus tinha chamado Oséias para fazer? Tipo assim, o pastor Arthur aqui, um homem separado por Deus para pastorear a igreja, ele vai e comete um ato desse naipe. O que todo mundo ia pensar? Tipo, não faz sentido, ele não é um profeta, ele não é um homem de Deus. Porque essa pureza fazia parte do povo de Deus. Então, o que esse texto diz para nós, segundo os comentaristas no qual a gente se apoia para estudar, principalmente essas passagens difíceis, entende-se que Gomer se tornaria uma prostituta após Oséias tomá-la como esposa. Assim como Deus tirou Israel da escravidão do Egito, deu a lei dele e conduziu o povo até uma terra prometida, a gente pode entender que Oséias toma Gomer de um estado e ela então se prostitui, ela então cai nesse estado lamentável e deplorável. E a gente precisa pensar também na presciência divina, no fato de que Deus, fazendo com que Oséias fosse em direção àquela mulher, Deus já sabia que ela ia ter esse fim trágico. Deus já sabia que ela ia trair Oséias com os seus amantes. Deus já sabia que Gomer iria se prostituir e ele não foi surpreso. Meu Deus, o que aconteceu? Eu mandei Oséias casar com uma mulher e a mulher fez esse estardalhaço, acabou com a vida do cara. Não, Deus já sabia de tudo isso. E o objetivo dele era de fato retratar, Israel, o que está acontecendo entre mim e vocês? O que está acontecendo entre Deus e Israel? É exatamente isso que aconteceu entre Oséias e Gomer. Ele vai tomar uma mulher e a mulher simplesmente abandona ele e se torna uma prostituta. Então, para ajudar a gente a entender esses versos iniciais, o objetivo era justamente retratar, mostrar, deixar nítido para Israel qual era a situação em que ele se encontrava perante o Senhor. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, a história de Oséias, ela vai de fato narrar um drama, um teatro, que narra a história de Deus com o seu povo. Então Israel virou um bordel e a vida de Oséias narraria este drama do amor que Deus tinha pelo povo dele. Como se o próprio Deus fosse a um lugar imundo para resgatar a noiva amada dele de um lugar imundo, de um prostíbulo, de um lugar de muito pecado e muita sujeira. E isso é um pouquinho comum na vida dos profetas do Antigo Testamento. A gente encontra muita história bizarra na Bíblia. Se a gente começa a ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, cara, tem cada história assim que você pensa, meu Deus, não imaginava que isso aqui estava aqui. Ezequiel, por exemplo, que é um dos profetas maiores, em dado momento Deus manda ele construir uma maquete de Jerusalém. E ele passa vários dias a vida dele deitado do lado direito, depois ele passa mais vários dias deitado do lado esquerdo, tudo isso para encenar que em 586 Babilônia viria e destruiria toda Jerusalém. Literalmente um teatro, no qual Deus falava uma mensagem através do povo, de um artista. O mesmo Oséias também, Deus manda depois que ele cozinhasse pães e usasse esterco para alimentar o fogo que estava cozinhando aqueles pães. Imagina o negócio que tinha virado, o cheiro, uma vergonheira. Ezequiel também é o cara que corta o cabelo e corta a barba com uma espada e depois taca fogo nisso. Tipo, o cara literalmente exposto ao escárnio, assim como os apóstolos falam no Novo Testamento, né? Que eles viraram um espetáculo para o mundo. Isaías andou nu na cidade dele durante 3 anos. Pensa, um profeta andou nu pela cidade durante 3 anos como símbolo da humilhação que viria no exílio. E também um exemplo de Jonas, que passa 3 dias dentro de um peixe, que nos remete a Cristo, depois da morte dele, 3 dias no ventre da terra, e depois ele seria ressuscitado, e aí a gente lembra que Oséias, ele é devolvido, ele decide obedecer, Jonas ele é devolvido até, ele decide obedecer, ele vai e prega por Nínive uma mensagem ridícula, só que a cidade inteira se converte porque Deus tinha misericórdia de Nínive.
Então, a vida dos profetas, constantemente, ela encenava um drama divino, ela conta uma história, e eu falei pouquíssimas histórias aqui, senão a gente ia perder muito tempo, mas tem muita coisa louca. E a gente também está numa história muito louca, que é um profeta que vai resgatar uma mulher de prostituição. Vamos acompanhar versos 3 ao 5. Mantenha a tua Bíblia aberta aí. Agora vai falar dos filhos de Oséias e Gomer. Oséias 1:3. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Eu sei que são muitos nomes difíceis, mas a gente vai conseguir, pessoal. Vamos lá. Então, aos que estão também anotando aí, em 2 Reis 9, está o relato de tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. E nesse trecho da Bíblia, o relato é de uma carnificina, de derramamento de sangue, de coisas brutais que aconteceram. Jeú, que foi um rei do reino do norte, mata Jezabel e mata Acabe, que também foi um rei de Israel. Ele mata toda a casa de Acabe, Acabe foi um rei que casou com Jezabel por aliança política. Lembra que eu falei lá no início que esse era um dos pecados de Israel, se unirem a outros povos? E aqui foi exatamente o que aconteceu. Acabe casa com Jezabel por aliança política, econômica, por poder, e junto disso, ele permite que a idolatria tomasse conta do reino do norte. O culto a Baal, a idolatria a Baal, coisas absurdas que eram oferecidas como culto a esse deus pagão. Então Jeú é o rei de Israel que anos depois, supostamente lhe daria um fim a essa idolatria, matando toda a casa de Acabe e a Jezabel. O profeta Elias, que é outro grande encenador do drama divino, em 2 Reis 9:36, o texto está aqui, ele diz: esta é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. No campo de Jezreel, que é o mesmo nome do primeiro filho de Oséias com Gomer, os cães comerão a carne de Jezabel. Então, o nome do primeiro filho de Oséias se refere a uma batalha sangrenta, a uma carnificina que ocorreu 100 anos antes do relato aqui do que a gente está estudando. E o significado do nome dele é Deus espalha, ou Deus espalhou. Então, apesar do ato aparentemente zeloso do rei Jeú, de tentar acabar com toda aquela idolatria, a Bíblia relata que ele não permaneceu fiel ao Senhor. Em 2 Reis 10:31 diz: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Só para a gente não fazer uma confusão nos nomes. O Jeroboão do texto de Oséias é o Jeroboão II. Esse Jeroboão aqui, que eu acabei de ler, é o primeiro rei do reino do norte. Então, depois de Jeroboão, vem vários reis, Acabe, idolatria, Baal, daí vem Jeú e regaça com tudo. Porém, o coração dele não permaneceu fiel ao Senhor. Ele não teve cuidado de andar em todos os caminhos do Senhor. E sobre esse texto, Calvino diz que aquele que pune os maus feitos alheios deve se abster deles e usar da mesma justiça para consigo mesmo, tal como faz para com os outros. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, basicamente é isso. Ele foi um ato de aparente zelo, de cuidado pela religião, ele faz uma carnificina, só que o coração dele não estava no lugar certo, a motivação dele não era das melhores. E o que o texto nos diz? Castigarei a casa de Jeú. No verso 4, e o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú. Vamos lá, é muita informação, mas a gente vai conseguir. Jeú, esse rei, ele foi trisavô de Jeroboão II, que é o rei aqui, sobre o reino de quem Oséias profetizou. Então tem Jeú, ele teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, e aí vem Jeroboão II. E Deus está falando o quê? Daqui a pouco castigarei a casa de Jeú. Então era um anúncio daquilo que Deus iria fazer no Reino do Norte por causa da desobediência do povo. Então desde Jeú, todos os seus filhos e netos e bisnetos e trisnetos, ninguém abandonou os pecados dos seus pais.
Era uma decadência só, era uma bola de neve que cada vez aumentava e aumentava, e pecado no meio do povo, e injustiças no meio do povo, e distanciamento de Deus. Por isso Deus fala que ele ia castigar a casa de Jeú. E esse castigo era iminente. Verso 4 diz: vou acabar com o reino da casa de Israel. Verso 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Deus acabaria com o poder político, com o poder militar do povo de Israel, com a invasão assíria, que é uma invasão que foi brutal, que de fato acabou com o reino do norte de Israel. Vamos lá, acompanhando o verso 6. Diz assim: Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Então observem o primeiro filho no verso 3. A Bíblia nos diz que lhe deu um filho, Gomer lhe deu um filho. Agora no verso 6 e no verso 8, não consta esse termo lhe deu. Fala apenas que Gomer deu à luz. E o que isso diz pra gente? O primeiro filho, sim, de fato, é um filho da união de Oséias e de Gomer, o Jezreel. Agora, tanto Lo-ruhamá como Lo-ami são filhos já do adultério, são filhos já da prostituição. Então, à medida que a história de Oséias e Gomer vai avançando, nós podemos ver qual era o estado que Israel se encontrava para com Deus, uma distância cada vez maior, um pecado cada vez mais profundo. Então, o primeiro filho deles anuncia o castigo. O nome dele diz respeito a isso, Deus espalhando. Deus já anunciava o castigo que ele ia dar para o povo por causa da desobediência dele. E o segundo, uma menina que já era fruto de adultério, anuncia que Deus havia retirado a sua misericórdia e o seu favor de Israel. Não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Que anúncio desesperador, meus irmãos. Imagina o Deus misericordioso que resgatou o povo de Israel da terra do Egito, que deu vida, que deu uma terra, que deu homens bons, que deu o rei Davi. Imagina ele falar isso. Não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Isso é desesperador. Aquele que é rico em misericórdia, que é cheio de graça, cheio de compaixão, ele anuncia que não voltaria a ter compaixão da casa de Israel. Tamanho era o pecado deles. Tamanho era a agressão que eles tinham feito com a quebra da lei, com o distanciamento do Senhor, com o esquecimento deles com a aliança de Deus. Continua comigo, verso 7. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos seus cavaleiros. Agora eu quero te pedir para você me acompanhar. Volta um pouquinho, Isaías, capítulo 37, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que o texto quer dizer. Isaías 37, a gente vai ler 4 versículos. E vai anotando as referências aí, que a gente vai ligar tudo. Isaías 37, a partir do 33, fala o seguinte: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor, verso 36, saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Então aqui é o anúncio exatamente do que o verso 7 fala para nós. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão. Voltando agora para Oséias 1:7. Da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Então, em 722, a Assíria vem, toma e devasta o reino do norte. E a história diz que no ano de 701, então,
21 anos depois, eles tentam também tomar o reino do sul, mas Deus é fiel à palavra que ele tinha dito. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei, porque não os salvarei pelo arco nem pela escada. Eles não guerrearam contra os assírios. O Senhor mesmo foi e feriu e fez um estrago contra aquele povo que estava oprimindo os seus irmãos, o reino do norte. Então Deus põe os irmãos frente a frente nesse cenário. Judá de um lado e Israel de outro. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei. A situação de Judá, ela era um pouco melhor da casa de Israel, ela ainda não era desesperadora. Mas a gente sabe, a história nos diz que no ano de 586, a Babilônia vem e toma o reino de Judá, o reino do sul, como cativos. Então, 722 é o reino do norte. A partir daquilo dali, o reino do sul também começa a experimentar um declínio por causa dos mesmos pecados, o abandono da lei do Senhor, o abandono da aliança, injustiças sociais, de tudo que é tipo, culto para sei lá, sabe quem, menos para Deus. Eles deixaram de olhar para a lei deles e, como os profetas anunciaram várias vezes, a Babilônia vem e faz o povo do sul cativo. Então o verso 7 aqui diz que em certo momento Deus iria livrar eles das mãos dos assírios. Isso acontece de fato, porém na mão do Império Babilônico isso não aconteceu. 150 anos depois o Senhor permitiu, como uma forma de disciplina, de um castigo àquele povo amado dele, que eles sofressem todas aquelas coisas. Abandonar ao Senhor custou muito caro para o povo de Israel como um todo, para o reino do norte e para o reino do sul. Abandonar o Senhor custou muito caro, custou a vida de pessoas e de gerações, e muita coisa ruim aconteceu por causa disso. Continua comigo, versos 8 e 9. Terceiro filho de Oséias e Gomer. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, novamente. Não era um filho de Oséias, é um filho de prostituição. Deu à luz um filho e o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então, primeiro, o anúncio do castigo com Jezreel. Segundo, a minha misericórdia acabou para vocês com Lo-ruamá, a segunda filha. E por fim, vocês não são mais o meu povo, que é Lo-ammi. Isso remete, meus irmãos, à quebra da aliança. O Senhor diz em Êxodo 6:7, após tirar o povo do Egito: eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Essa linguagem ela é constante, ela é frequente no Antigo Testamento. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Mas olha o que Deus está falando agora para Israel. A minha misericórdia acabou para vocês. Vocês não são mais o meu povo, nem eu serei o Deus mais de vocês. Pensa que desesperador, esse é o ultimato de Deus. Vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Então, para a gente pensar em algumas aplicações, e já concluindo o nosso texto, primeiramente sobre a disciplina de Deus. Nós podemos aprender muito sobre isso nesse texto, e apesar da longanimidade, apesar da paciência, apesar de toda a bondade de Deus, uma hora o castigo vem, é inevitável. Toda ação tem uma consequência. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais a gente se fere no caminho, mais a gente se machuca. Então, como nós, e eu ainda não, mas como os pais disciplinam os seus filhos, ou pelo menos deveriam disciplinar os seus filhos, Deus também disciplina o seu povo, porque Ele ama os seus filhos. Entretanto, a disciplina de Deus, apesar de muitas vezes dura, ela é uma prova, é um grito dele, do amor, da graça que Ele tem pelo seu povo, porque a pior coisa que poderia nos acontecer é Deus nos abandonar os nossos próprios pecados. Vocês querem ficar longe de mim? Então vão. Eu vou largar vocês de vez, eu não vou falar nada, eu não vou levantar profeta, eu não vou dar uma igreja para você congregar, que vai meter o dedo na tua ferida, vai, viva a tua vida. A gente tem um potencial destrutivo absurdo de nos distanciar e perder Deus de vista, e perder a comunhão de vista, e perder a palavra de vista. Hebreus 12 diz assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Mas se vocês estão sem esse castigo, então vocês são bastardos e não filhos.
se a gente não lembra com frequência dessa disciplina, dessas correções que vêm do Senhor, se uma igreja não pensa nisso de tempo em tempo, ou se a gente não vive, como foi falado de manhã, a disciplina aqui dos nossos irmãos mesmos, o que a gente está fazendo? Está fazendo igreja com um monte de bastardo? Com um monte de gente que não tem pai? Com um monte de gente que não tem um Deus que coloca limite? Um limite para o próprio bem, não como alguém, um ditador, é isso, é aquilo, não, mas assim, eu vou colocar limites no caminho, porque se eu deixar, vocês vão se perder, vocês vão estragar a vida de vocês, eu amo vocês. Tem uma lei, tem um lugar de direito, uma vereda plana para vocês andarem. Deus disciplina os filhos que Ele ama. Por mais que a disciplina seja de fato um ato de graça, de amor, ela é muito doída, nós sabemos, e olha o que aconteceu, e vai acontecer conforme a gente vai lendo aqui com o povo de Israel, ou com o povo de Judá. A Síria acaba com tudo, a Babilônia leva o povo do sul. Israel já vinha sendo alertado diversas vezes sobre as consequências de abandonar a Deus, mas o coração deles duro, o coração de pedra, não deu ouvidos às palavras do Senhor. Então hoje eu relembro a todos os irmãos aqui presentes que decidir intencionalmente abandonar o Senhor, abandonar a comunhão e correr para os seus ídolos é a ruína certa, não tem escapatória. Talvez Deus deixe a gente por muito tempo, e essa é a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Muito tempo com os nossos ídolos, com os nossos amantes, na nossa prostituição, no nosso adultério. Por muito tempo. E a gente vai acumulando traumas, acumulando machucados, acumulando feridas, coisas que vamos acompanhar para o resto da vida. Isso é desesperador, é ruína certa. Mas eu também preciso lembrar aos irmãos aqui que há uma boa notícia, e é que por mais que você tenha abandonado o Senhor, Ele veio hoje ao seu encontro. Assim como Ele envia Oséias para ir e resgatar aquela mulher da prostituição, aquela mulher do adultério, Deus vem e nos lembra hoje de que Ele está aqui com o braço dele estendido para nos encontrar. No capítulo 11, na versão do Gene Peterson, na mensagem, ele diz: mas como eu poderia desistir de você? Como iria simplesmente deixar você ir, Israel? Por mais obstinado que eles fossem, Deus fala: como que eu ia deixar vocês irem? Eu vou deixar a raiva de lado antes de fazer qualquer coisa. Deus é muito misericordioso, meus irmãos. E se você está aqui ainda hoje ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor te ama. Se você está sendo lembrado disso hoje, apesar dos seus pecados, apesar da sua distância, apesar de você esquecer da aliança do Senhor, você está aqui respirando ainda, é porque Ele tem uma obra para fazer na tua vida. A partir do momento que não tiver mais nada para acontecer na nossa vida, Deus nos tira daqui, Ele nos recolhe, então tudo bem, se a gente estiver em Cristo. É melhor lá do que aqui. Mas se a gente está aqui ainda, vivo, respirando, andando, a nossa mente funcionando, podendo ouvir essa mensagem, é porque Deus quer falar ao nosso coração, Ele quer nos chamar, nos aproximar de novo dEle. Essa história não se repetirá para sempre, ela tem um fim. Haverá um momento em que a noiva de Jesus será completamente purificada da idolatria dele, completamente purificada do seu adultério. Mas até que isso aconteça, Deus faz um convite a todos hoje: abandone seus amantes, deixe os seus ídolos, volte-se para mim, porque eu sou rico em misericórdia, eu estou pronto para perdoar vocês os seus pecados. Por mais sujo que vocês se encontrem, por mais coisas, acusações que tenham na mente de vocês, ainda hoje é o dia da graça do Senhor. A misericórdia dele está estendida a todos aqui que desejarem, que se humilharem diante dele e clamarem: Deus, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. Talvez você já tenha amado o Senhor em algum momento da sua vida, já tenha sido desesperado, já tenha sido apaixonado por Deus. Gastou muito tempo na Bíblia, muito tempo orando, com jejuns, com entrega, anunciando Deus aos quatro ventos. Mas como Gomer, talvez você deixou o seu marido. Como Gomer deixou Oséias, talvez em algum dado momento da vida, sabe lá por quê, você deixou o Senhor, você deixou a comunhão com Ele. Mas Cristo está hoje aqui, meus irmãos, com a mão dele estendida, pronto para nos resgatar, pronto para nos resgatar da nossa perdição, dos nossos ídolos, dos nossos amantes. Glória a Deus por isso, porque hoje ainda nós temos a oportunidade de nos arrepender, de clamar misericórdia. Mas eu relembro os irmãos, haverá um dia que isso não vai mais acontecer, e todos os que estiverem em Cristo serão reunidos como noiva preciosa dele para o grande banquete do Senhor, onde nós nunca mais vamos deixá-lo. Aleluia, Jesus. Os nossos pecados não terão mais força alguma sobre a nossa vida. Os nossos ídolos serão mandados para longe, os nossos amantes, nós nem vamos mais nos lembrar deles. Os nossos pecados,
a nossa fraqueza dessa vida, nós não vamos mais precisar lutar contra nada disso, porque nós vamos ver o nosso Senhor face a face e seremos transformados à medida que contemplamos a beleza dele. O Senhor está vindo para nos resgatar, Ele está preparando uma noiva purificada para si. E hoje é um dia para nos arrependermos, para voltarmos ao Senhor, para nos lembrarmos da aliança que Ele fez com a gente, meus irmãos. Quero te convidar a ficar de pé, vamos orar nesse momento. Momento propício para você rasgar o teu coração diante de Deus. Apresentar diante dele tudo que te prende, tudo que te distancia dele, tudo aquilo que te puxa para trás. Você dá um passo para frente, 3 passos para trás, você dá mais um passo para frente, 5, e cada vez mais distante dele você está indo, porque é justamente isso que o pecado faz com os nossos corações, com a nossa vida, os ídolos. Mas o Senhor é poderoso o suficiente para nos libertar nessa noite, para nos purificar nessa noite, para nos lavar dos nossos pecados. Então eu quero te convidar a você orar no teu lugar aí, aquilo que o Senhor traz ao teu coração, que você sabe que está te distanciando, te afastando da comunhão com Ele, aquilo que o diabo constantemente vem e acusa você na tua mente. Confessa isso diante do Senhor. Se você achar necessário, acha um irmão, confessa isso diante do teu irmão, pede e roga misericórdia ao Senhor, porque o Senhor está reunindo para si uma noiva, e Ele está adornando as vestes dessa noiva com boas obras. Ele está adornando, Ele está preparando a própria noiva dele para o dia do banquete, para o dia do casamento. E hoje é tempo de aceitarmos o convite do Senhor, para nós nos tornarmos povo dele, para nós nos tornarmos noiva dele, para que Ele nos agarre a Ele, nos prenda a Ele, para que nada mais nos distancie dele. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Nós não conseguimos lidar com os nossos próprios pecados, nós não damos conta. Nós declaramos juntos aqui falência, Jesus. Falência, nós nos rendemos diante do Senhor e rogamos pela intervenção do Teu Espírito, Deus. Rogamos pela intervenção do Teu Espírito, somos fracos, somos pó, Jesus. Nós amamos mais os amantes, os ídolos, os falsos deuses do que o Senhor. Mesmo que haja uma mínima disposição para ir a Ti, Jesus, parece que há uma força contrária que nos distancia do Senhor. Nos vence nessa noite, Jesus. Vence a nossa indisposição de Te amar. Vence a dureza do nosso coração. Que a Tua palavra atravesse os corações nessa noite como uma espada afiada. Que a Tua palavra, como um martelo, esmiúce os nossos corações duros, resistentes a ouvir a Tua palavra, Jesus. Concede-nos arrependimento pela bondade do Senhor. A Tua bondade é o que nos conduz ao arrependimento, Deus. O Senhor é misericordioso, é pronto a perdoar. O Senhor retém a sua ira, Jesus, por um tempo. O Senhor é paciente. O Senhor nos convida a nos arrependermos nessa noite, Jesus. Lava-nos, purifica-nos dos nossos pecados, Senhor. Dá fé, Jesus, dá fé para os corações aqui nessa noite depositarem todas as suas esperanças, toda a sua fé em Cristo, na obra realizada de Cristo que nos liga ao Pai e que derrama o Espírito dele sobre nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Purifica-nos, Espírito Santo, pela Tua palavra nessa noite. Desperta-nos para o amor que o Senhor tem por cada um de nós, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Quebra o orgulho dos meus irmãos, Deus, que não tem coragem de confessar os seus pecados, Jesus. Quebra o orgulho, Jesus, de cada um, de cada coração, Pai. Que mutuamente aqui, Jesus, essa igreja cresça num serviço de confessar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de ministrar a vida do Senhor uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós nos agarramos ao Senhor, Jesus, nessa noite. A Tua obra completa, suficiente na cruz. Os nossos olhos estão voltados para Ti, Jesus. Até que o Senhor tenha compaixão de nós. Os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. Compadece-te de nós. Volta para nós com misericórdia, Jesus. Não nos abandona definitivamente. Não nos abandona por completo.
Antes acaba com tudo, Jesus, que está atrapalhando a nossa comunhão contigo. Tem misericórdia de nós, resgata-nos, Jesus, nessa noite. Traz salvação a esse lugar, Jesus. Liberta pessoas, Jesus, do império das trevas e as transporte para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Liberta pessoas das amarras de Satanás nessa noite, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E flui a vida do Senhor, do Teu Espírito aqui, trazendo salvação, trazendo luz, Deus, trazendo redenção, renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua a derramar mais a Tua presença sobre nós, Senhor. Continua a ministrar essa palavra nos nossos corações durante essa semana, Pai. Continua a falar com a gente, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.